Olá, queridos, muito bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a produção cultural e artística do Brasil colônia, tanto o barroco quanto a missão artística holandesa. Então, vamos lá. Pensar em Brasil, a gente tem que lembrar que ele vai ser colonizado em 1500, mas esse comecinho da colonização, ele praticamente não tem nenhum conflito e nenhuma produção cultural significativa. Em 1580 tem a União Ibérica, quando Espanha e Portugal se fundem por conta de um problema de sucessão, afinal, Dom Sebastião, sumiu durante uma expedição, e aí Portugal assume o trono da Espanha. Quer dizer, a Espanha assume o trono de Portugal. E aí nós vamos ter o principal conflito político-militar da colônia, que vai ser a invasão holandesa. Bom, durante a União Ibérica, antes da União Ibérica, quer dizer, Portugal e o Brasil, ele enviavam açúcar para a Holanda e a Holanda refinava e distribuía. Quando a Espanha assume o controle da colônia portuguesa, a gente percebe que eles têm uma rixa muito forte com a Holanda e eles interrompem esse comércio. E aí os holandeses eles vêm aqui para a colônia e eles assumem o controle dessa produção. Na missão artística holandesa, Maurício de Nassau ele vai ser o enviado para tomar conta aqui da colônia e ele tem uma missão artística. Com ele vai vir uma série de pensadores, de cientistas e de artistas que são relacionados à Holanda e tem uma função bastante política de contar como que estava a colônia e de retratar pela primeira vez as paisagens aqui da América. Nós temos dois pintores desse período, o Post e o Ecaute. Bom, o Post, vocês provavelmente já ouviram o termo postcard, né? Que é cartão postal, vem aqui do Post. O Post vai ser o principal e o primeiro paisagista de toda a América. E ele vai fazer principalmente paisagens, cartões postais. Ele vai usar essa técnica renascentista, que estava bastante difundida ali na pintura holandesa, e algumas características que eram próprias dessa pintura holandesa. Por exemplo, aqui em Panorama Brasileiro, nessa obra, nós podemos ver como a linha do horizonte é bem baixa, né? O céu ele ocupa grande parte dessa pintura. Isso para dar uma sensação de amplitude muito grande e porque era uma técnica super representada ali na pintura holandesa. Essa linha baixa do horizonte, ele tem uma função muito significativa de informar a disponibilidade de terras. É uma propaganda visual, né? Venham para o Brasil, colonizem aqui, venham morar com a gente, que aqui tem terra a rodo. A coloração. Vocês percebem que é um tom sépia, né? É uma iluminação que é muito própria da Holanda. Se você está aqui na luz natural brasileira, nós temos um colorido que é muito mais intenso. Então a gente percebe que tem uma característica que é bastante informativa, bastante serena, mas nenhuma obra ela é isenta de representações culturais. Você tem sempre aquilo que o artista tenta transpor na sua obra, aquilo que está relacionado ao contexto histórico e como nós observamos essa obra. Com o tempo, essas pinturas elas vão assumir significações diferentes, porque o nosso olhar de hoje sobre essas pinturas pressupõe outras significações. E aí, nessa significação contemporânea, a gente vê a diferença desse olhar, que ele não é isento na hora da sua representação. A gente imagina que o Brasil colonial ele era muito mais colorido e ele tinha características diferentes daquilo que o Post queria passar. O importante é que a gente reconheça o Post como um paisagista e associe ele a todas essas intenções da missão artística holandesa. Ele vai fazer muitas imagens sobre os portos, sobre as fazendas, com a finalidade, inclusive, de mostrar para os europeus onde estavam politicamente esses portos, onde era mais fácil atacar e onde tinha disponibilidade de terra. É uma grande informação sobre como funcionavam os engenhos de açúcar, a relação hierárquica entre os escravos, os índios e tudo isso. Tem algumas características que são bem visíveis, que são regras de representação da pintura renascentista holandesa que vão aparecer aqui. Por exemplo, sempre uma árvore em primeiro plano, a linha do horizonte baixo, esse colorido que é um colorido holandês. Ok? O Ecaute. O Ecaute ele vai ser o pintor que, além de fazer as paisagens, ele vai se especializar principalmente no retrato das etnias. Então, ele é uma fonte cultural muito interessante para a gente pensar as etnias que faziam comércio e que tinham relação aqui com o Nordeste brasileiro e com os holandeses. Os tapuias e os tupis são os principais indígenas que vão ser retratados, assim como os negros e os mestiços. Já falamos melhor desse quadro aí. As frutas, gente, olha que legal, é a primeira vez que essas frutas são apresentadas
para o restante do mundo. Muitas das frutas vieram da Europa, por exemplo, a bananeira, né, não tinha aqui, e muitas dessas frutas mudaram com o tempo. A gente tem que pensar que a melancia, por exemplo, ela era amarela antes. Essa é uma época em que o mundo domestica uma série de frutos para que eles se tornem bastante comestíveis também. Imagina que você vai para um país completamente exótico e lá você tira várias fotografias. A nossa intenção, enquanto viajante, que está num país que tem uma cultura completamente diferente da nossa, é mostrar justamente aquilo que tem diferente, né? Tem um quê aqui na missão artística holandesa que é muito característica, que é o exotismo. Ou seja, esse olhar do turista que vem para cá e que destaca principalmente os elementos que são diferentes da sua cultura. Esse olhar, ele é permeado de uma série de questões. O exótico está muito relacionado ao etnocentrismo, principalmente nesse período. Você tem o português ou o espanhol, o europeu, como o mais civilizado de todos os povos, e tudo aquilo que é diferente é considerado bastante bárbaro. Tem esse olhar que é um pouco idealizado e um pouco diabólico sobre a diferença. Isso vai ficar claro principalmente nas pinturas de figuras humanas. Olha só, ele vai fazer então pinturas sobre os negros, sobre os mulatos, como eu falei, primeiro os negros. Vejamos, você tem aqui ó, o homem negro, e é a primeira representação que é claramente no litoral, né? Tanto essa mulher quanto esse homem estão no litoral. Você vê o fundo ali, que é um mar, de novo, a linha do horizonte bastante baixa, que é típico da pintura holandesa, essa árvore em primeiro plano, e essas figuras, gente, que são completamente idealizadas. Percebam, esse homem negro aqui, ele tem uma cimitarra aqui, né? É a referência à guerra, à capacidade de ser bélico, e toda uma configuração que é bastante fálica, né? Essa árvore aqui, ó, ela é bastante fálica, a gente percebe que tem a ver com essa idealização do homem, varão, másculo e tal. A mulher negra, gente, ela tem uma cesta de frutas na mão, e aí a gente vê, lembra que ele era um grande representante dessas frutas, a criança com um passarinho na mão e um milho, e ela, gente, tem essa saia que é toda decorada, um chapéu também que é bastante decorado e um colar de pérolas. Não só um colar de pérolas, como um brinco de pérolas. Percebam qual é a possibilidade de uma escrava nesse período usar uma joia de pérola. Mínima, né? Essas imagens, elas não são fiéis do ponto de vista de um observador isento. Não, elas foram ensaiadas, elas foram posadas, tem toda uma significação cultural. Aqui a gente percebe que esse olhar sobre o exótico, ele não é um olhar isento de interpretação. Essas joias, elas são a prova disso, né? Não são obras fidedignas àquilo que estava acontecendo, mas são permeadas de interpretações desses pintores. Além dos negros, os índios talvez sejam o principal grupo étnico que ele vai retratar. Nós temos os tupis e os tapuias. Tapuias é uma etnia, na verdade é um grupo de indígenas que não tem uma etnia muito definida. Tapuia em tupi significa aquele que fugiu da aldeia. Então é uma série de etnias e que é representado pelo Ecaute de uma forma muito selvagem. Gente, esse índio, ele tem todos esses piercings que eram típicos, né? Ele tem um cocar, o que pressupõe que ele era um índio guerreiro de destaque na sua tribo, essas zarabatanas aqui que tinham veneno, essa arma, e aqui ó, no chão a gente vê uma aranha caranguejeira que é super perigosa, é a primeira representação desse tipo de animal aqui na pintura, uma jiboia que tem uma feição maligna, uma lagarta que queima, então todos esses símbolos eles vêm configurar essa imagem do tapuia como perigoso, como selvagem, em oposição, por exemplo, aos tupis, que são mais que tem um intercâmbio muito mais próximo com os holandeses. Isso é um retrato de aviso, inclusive, para aqueles que virão para o Brasil, numa representação diabólica, inclusive, desses índios. O mais evidente, talvez, e mais comentado em todas as provas é a Índia Tapuia. Gente, de novo, linha do horizonte baixo, ela também, aqui ela não está no litoral, ela já está mais próximo do interior. Nós temos essa árvore em primeiro plano e uma Índia que tem toda aquela significação cultural do período. Ela é, em certa parte, idealizada a partir do bom selvagem, ó, assim como Eva, lembra Adão e Eva, ela cobra as suas vergonhas. E aí vamos pensar, qual é a possibilidade de que ela realmente ande com essas folhinhas amarradas no sexo? Impossível, né? Você não consegue andar desse jeito. Mas é a configuração da Eva, do bom selvagem. Ela tem um olhar calmo, mas ao mesmo tempo ela segura uma mão decepada e ela tem um pé
na sua cesta. O assassinato, o martírio, a decepção. Ela é claramente uma assassina, ela tem o seu perigo, embora ela pareça bastante calma. O termo canibal, ele é cunhado nessa época e vem do termo caribe, né? Caribal. O europeu, ele não entendia o ritual do canibalismo, né? E a gente sabe, por estudos etnográficos, por estudos de antropologia, que alguns índios tapuias, eles praticavam canibalismo. Mas era um canibalismo cheio de ritualismo e cheio de significação muito mais complexa do que é retratado aqui nessa caricatura exótica. Eles eram nômades e eles não tinham coragem de deixar os seus entes queridos num lugar e viajar. Eles queriam levar esses entes consigo. Então, aqueles que eram queridos, aqueles que eram da sua família, que tinham características louváveis, eles, quando morriam, passavam por um ritual. Então, eles limpavam e eles assavam e consumiam algumas partes que eram importantes. Se a sua avó, por exemplo, ela era muito bondosa, ela tinha um coração muito bom, é o coração dela que vai ser preparado no ritual e vai ser servido para os parentes. E aí, quando você come o coração da sua avó, você adquire a bondade dela. É como se você levasse ela sempre consigo, porque você ingeriu ela, e ao ingerir a parte do corpo dela que é simbólica, você adquire as principais características dela. Um guerreiro, se ele é um guerreiro muito corajoso, se ele é um guerreiro muito forte, então é o braço que vai ser consumido, se ele é muito veloz, é a perna, e vai mais ou menos por aí nessa significação. O Ecaute, ele não entende esses rituais, ele provavelmente ouviu falar como eles funcionavam e faz essa representação, que é uma representação clara do exótico, do diferente e daquilo que ele não compreende. A dança tapuia. Lembra que os tapuias eram grandes guerreiros, né? São os homens aqui que estão dançando e as mulheres estão aqui no cantinho decidindo qual deles é o melhor dançarino. Existia um ritual, claro, pelo que a gente pode perceber aqui nos tapuias, que a dança, ela fazia parte de um ritual de acasalamento, né? Aquele que era o mais desenvolto na dança seria o pretendente mais cobiçado. Ainda bem que hoje em dia a gente não faz isso, né, gente? Não existe nada de acasalamento na dança que a gente pratica na contemporaneidade. Tô brincando, claro que existe. A gente olha para o outro e pinta ele com toda essa feição exótica, mas nós temos relações que são muito próximas ainda hoje. A dança, ela estava muito relacionada à guerra também, então é uma preparação para esses grandes conflitos. Olha a dificuldade do Ecaute e a proeza em executar essa dança sem que as vergonhas, sem que as partes íntimas dos índios fiquem evidentes, ó. É um grande malabarismo que ele consegue para fazer essa pintura mais aceitável e mais fácil de ser exposta nos salões lá da Holanda e de qualquer outro país. Eles davam muito essas pinturas de presente em trocas diplomáticas e tal. Elas serviam para adornar esses espaços holandeses e também para informar, né? Informações estratégicas sobre com quem você pode fazer aliança, quem que é um guerreiro, quem que não é. Tanto os tapuias quanto os tupis eram as etnias que faziam relações com os colonizadores. Eles eram aliados dos colonizadores. Então, por isso, a presença desses grupos retratados na missão artística holandesa. O índio tupi, olha como a simbologia do tupi é diferente. Nós temos aqui essa índia, ela tá já numa fazenda, então você sabe como que é a plantação do canavial, a linha do horizonte baixa, essa árvore em primeiro plano. O animal que está aqui é o sapo, não é um animal feroz, não é um animal perigoso. Os tupis, eles são muito mais adeptos a essa troca cultural com os espanhóis e os portugueses e os holandeses, como a gente pode perceber. Tá vendo que eles já usam pano? Numa simbologia, eles seriam mais civilizados do ponto de vista do colonizador. As tranças, o cabelinho dessa índia, ó, ele tá penteadinho para trás, ele tem uma tiara, aqui uma cabaça onde ela carrega água. Aqui, ó, no índio tupi, ele tem uma faca. Então, ó, o tupi, ele está disposto a fazer trocas. Se você der uma faca para ele, você consegue estabelecer relações. Aqui nós temos indígenas se banhando no rio. São traços culturais que eles apresentam nas informações das suas pinturas. E mameluco. Mulher mameluca é a mistura do índio com o branco. Nós temos o mameluca e o mulato também na representação aqui. Vejam que a mameluca, ela tá com um vestido
branco, europeu, como se fosse renascentista mesmo. Lembra as pinturas do Botticelli, não é? A alegoria da primavera, todas as flores que dão um tom muito mais angelical para ela, o decote, que é grande, e a perna que ela mostra. Então tem uma configuração de muita sensualidade na representação dessa Índia mameluca, que está relacionado à presença dela nos casamentos e principalmente de concubinato nesse período. Ela também usa uma joia ou um colar. Todos esses símbolos mostram que por conta da miscigenação ela tem uma posição que é mais elevada dentro dessa sociedade. Beleza? Missão artística holandesa, portanto, ela tem uma tradição renascentista e bastante informativa desse conflito bélico da missão artística holandesa. Depois da missão artística holandesa, o que nós vamos ter de produção cultural durante a colônia brasileira é sobretudo barroco. Lembra que em 1600 nós temos o barroco difundido pela Europa e principalmente na Itália. E o barroco ele está intimamente relacionado na Itália com a Contra-Reforma Católica. São essas estratégias da Igreja para a retomada dos fiéis, que pressupõe a Inquisição, o Index e a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é a estratégia que manda os jesuítas para esses lugares distintos para catequizar os povos não cristãos. O Brasil nasce da missão jesuítica. E a arte que esses jesuítas vão trazer para o Brasil é barroca. Então, aqui, pela primeira vez, nós temos uma produção artística feita por brasileiros. Claro que nós temos, muito antes de 1500, toda uma produção artística indígena, toda uma produção artística pré-histórica, não é? Mas aqui, enquanto nação, depois da colonização, vai ser a nossa primeira corrente artística nacional, e é o barroco. E o Brasil, gente, convenhamos, ele é barroco, né? Nós temos uma alma barroca. Por que nós temos uma alma barroca? Porque nós nascemos num país de contrastes absurdos, contrastes de sociedade, contrastes financeiros, contrastes culturais e muita religiosidade. Nós nascemos com essa catequização jesuíta, então o religioso ele é muito forte na nossa terra, e as representações de violência, de cabeça decapitada, o barroco ele quer convencer emocionalmente você a partir do sofrimento, do martírio. Gente, é a nossa terra, né? Nós temos uma predisposição e um diálogo muito intenso com a arte barroca, não só porque ela foi a nossa primeira corrente artística, mas porque nós temos aspectos culturais que são muito relacionados à religiosidade, à violência, ao martírio e aos contrastes. Bom, vai ter arquitetura barroca, e aí quando a gente fala em barroco no Brasil, nós temos pintura, arquitetura e escultura. Mas a pintura não é em tela, ela é principalmente dentro das igrejas, a frescos, no teto, tá bom? Tanto a pintura quanto a escultura, quanto a arquitetura estão intimamente vinculadas ao patrocínio da Igreja Católica, à Contra-Reforma, então elas são religiosas e católicas, na grande maioria. O barroco ele vai seguir a grana. Então vai ter arte barroca no Brasil colônia, onde tem grana. O Brasil é uma grande fazenda, vou até desenhar aqui para vocês. E de modo bem geral, como é que a gente fez o nosso dinheiro? Gostaram do Brasil? Aqui, ó. Muito bom, né? Nosso primeiro ciclo econômico é aqui na capital, no Nordeste, na Bahia. E a gente vai fazer grana com plantação de açúcar. Depois, nós vamos fazer grana com o ouro extraído de Minas Gerais. E por fim, com o café aqui no Sudeste. Não mudou muito até hoje, mas esses são os principais ciclos econômicos do Brasil nesse começo do Brasil colonial. E o barroco, ele vai seguir essa rota. Vai ser principalmente aqui no Nordeste e depois em Minas, tá bom? Em São Paulo, pouquíssimo. Quando o dinheiro está circulando ali em São Paulo, aqui no Sul, nós já vamos ter o abandono do barroco e uma presença muito forte do neoclassicismo, que vem aí com a missão artística francesa em 1800, tá bom? Então, barroco, Nordeste e Minas. O barroco brasileiro, ele é diferente do barroco europeu por algumas questões. Ó. Primeiro, porque as nossas técnicas de construção são diferentes. Não tem aqui mármore de Carrara, não tem aqui aqueles elementos ricos que nós tínhamos lá na Europa. Então, a primeira particularidade brasileira é a técnica e a disponibilidade dos materiais que a gente tinha. Existem principalmente 3 tipos de construção de igrejas barrocas. A primeira é de pau a pique. Pau a pique é quando você faz uma parede de madeira,
o teto de sapê, por exemplo. Depois a taipa de pilão. A taipa de pilão, ela funciona da seguinte forma: você coloca uma madeira aqui, outra aqui, e entre essas duas madeiras você coloca barro, muito barro. E aí você amassa esse barro como se fosse um pilão mesmo, você soca. E aí fica, sabe, chão de terra batida? Fica esse barro contrito e é a primeira forma de fazer paredes mais duráveis aí. Depois, com o advento da riqueza e esses lugares são mais privilegiados, nós vamos ter igrejas que são feitas de pedra, tá? Vai seguir essas técnicas de construção. Essa igreja que eu coloquei para vocês, maravilhosa, é a igreja de São Francisco, em São João del Rei, em Minas Gerais. Então é o barroco mineiro, ele é um barroco um pouco mais tardio, porque ele está no segundo ciclo econômico. Quais são as características da arquitetura barroca brasileira? Mistura. O barroco brasileiro é miscigenado, assim como o povo brasileiro. Nós vamos ter muitas influências do barroco espanhol. Então, essa pedra toda recortada, que vai ser entalhada e colocada nas fachadas, é a principal característica. No barroco português, nós temos sempre a presença dessas duas torres. O barroco português tem vários estilos, assim como o brasileiro, mas principalmente as duas torres a gente consegue perceber aqui. No interior, muito do rococó, que é lá o francês, que também pressupõe essas formas arredondadas de C e S, de conchas e o uso do dourado. Vamos falar primeiro de Salvador, depois da Bahia. Salvador, perdão, primeiro do Nordeste e depois de Minas. Então, Salvador foi a primeira capital do país e mesmo depois do ciclo do ouro, o Nordeste tem a maior quantidade de igrejas barrocas porque lá que ficava a grana, então lá que se construía a maior parte dessas catedrais. Vejam aqui, essas duas ficam em Salvador e elas fazem parte de um complexo arquitetônico. Essa é a igreja e esse daqui é onde os padres ficavam, é tipo o convento, o monastério deles. Olha que legal! Aqui é uma fachada inteiramente recortada na pedra, cheio de arabescos de C, de S, de figuras religiosas. Tem uma profusão muito grande dessa pedra talhada barroca. Já na igreja, ela tem uma fachada que é muito mais simples. Você não tem tantos detalhes em pedra, ela é toda branca, ó, bastante caiada, né? Tem uma simplicidade que é bem evidente. Essas duas torres, olha como o barroco ele vai retomar elementos bem medievais. O barroco ele é muito mais dionisíaco, né? Ele é muito mais sobrenatural. Então ele abandona um pouco essas representações de Grécia e de Roma e se volta mais para o medievo, como os campanários góticos, olha essas torres. Além disso, vocês percebem que aqui nós temos essas colunas, que são uma referência grega, só que olha como as colunas são duplas. Isso vem do barroco italiano na construção das catedrais. No barroco italiano, nós temos principalmente essas colunas duplas, como Borromini e tal. Gente, essa igreja parece super simples, não é? Só que ela é a igreja mais rica do Brasil. Olha como ela é por dentro. Imagina. É de tirar o fôlego, né? Como? Não tem nem o que dizer. É uma profusão de riqueza absurda. E isso tem um simbolismo muito interessante. Ó. O interior ele é simples, mas quer dizer, o exterior é simples e o interior é rico. É como se o esplendor sobrenatural só fosse possível dentro da igreja. O sobrenatural ele só é visível dentro da igreja. A ideia do barroco é maravilhamento. O fiel entra e ele precisa se sentir no paraíso e ter a noção de que a igreja é poderosa, ela é rica e você deve venerar e obedecer. Em termos técnicos, muito dourado. Isso é a técnica que se chama talha dourada. Então você tem a madeira que é entalhada nesses relevos que são super rococó, volunta, CES, laço, fita, flores, conchas, e depois você cobre essa madeira com uma película de ouro fina. Não é necessariamente ouro, né? É uma película de ouro que é muito mais barata, mas nós temos estátuas e um desses altares que é feito em ouro maciço. Tudo nesse interior barroco vai evocar a religião. Os santos, o universo celestial, essa talha dourada, que é a madeira revestida de ouro, de
película de ouro, muitos ornamentos em espirais, em flores e muitos ornamentos que remetem ao sagrado. E aí, como eu falei para vocês, a pintura que existe aqui nessas igrejas geralmente é o teto, e um teto em perspectiva. É comum na pintura barroca que eles façam a projeção do teto com pinturas ilusionistas, que criam a ilusão de colunas que ascendem e o sobrenatural ali em cima. Isso é típico da pintura europeia, principalmente italiana. Você tem o Andrea Pozzo, por exemplo, que faz esses céus em perspectivas maravilhosos. E aqui no Brasil, nós fazemos também. Vocês percebem que aqui nós temos azulejaria? Também aparece muito no barroco brasileiro. Essa azulejaria barroca que vem de Portugal. E em Portugal eles usavam principalmente o azul. Então, a azulejaria azul, que tem cenas da Bíblia, bastante didáticas. Ó, as figuras dos Atlantes. O Atlante segura o mundo aqui em cima, né? E nesse caso eles são bastante religiosos. Lembra do Bernini, o baldaquino, aquela coluna de bronze que fica em cima do túmulo de São Pedro, que tudo ondula, tudo aponta para cima? Nós também temos essa referência em alguns desses altares. O Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro ele é um pouco posterior e geralmente ele é menos rico, porque afinal a grana não ficava aqui. Nós temos o maior conjunto arquitetônico barroco do mundo. Do mundo. É o nosso patrimônio cultural mais significativo. Coloquei, para a gente começar a discutir o Barroco Mineiro, uma construção civil. Falei para vocês que a maioria era igreja, né? Mas nós temos também cadeias, palácios. Essa é a cadeia de Mariana, em Minas Gerais. Que elementos barrocos nós podemos perceber? Olha essa portada de pedra talhada, esse campanário também, que é onde fica o sino, e essa escada trapezoidal. Escada trapezoidal e portada de pedra talhada são as principais características barrocas, não tem erro. Viu isso? Barroco. Essas janelas grandes, ó, que tem esse formato de arco, também. Vocês provavelmente, se forem para o interior do Brasil, vão ver vários casarões de fazenda com essas janelas, né? Esse é o símbolo da nossa arquitetura colonial, que começa lá no Barroco e que vai, ó, até hoje em dia. Essas casas de fazenda têm muito da arquitetura barroca, principalmente nas janelas e nas portas. Em Minas, nós temos dois artistas que se destacam muito, o Aleijadinho e o Mestre Ataíde. O Aleijadinho é o mais famoso dos brasileiros, ele é mulato, ou seja, o pai dele era branco e era um escultor branco e a mãe dele era negra. E aí, eu digo mulato porque os livros falam assim, hoje em dia a gente percebe que é um termo muito pejorativo e é interessante que vocês não usem, tá? Mas enfim, o Aleijadinho, ele nasceu escravo, o pai dele viu o talento dele, deu alforria para ele, mas ele sempre vai ser um homem negro nesse contexto. E olha que legal, a nossa primeira arte brasileira feita aqui é barroca e é feita majoritariamente por negros. Nós temos tanto o Aleijadinho quanto o Mestre Ataíde, essa herança negra muito clara. Só que o Aleijadinho ele não se reconhecia como negro, ele tem muito problema em relação a isso, afinal ele não teria encomenda se assim fosse, né? E as figuras dele são totalmente europeizadas. Embora ele venha desse lugar, né? Tudo aquilo que ele conhece como representações do sagrado vem das imagens que estavam nessas bíblias que chegavam aqui. Ele é um arquiteto. Olha que legal que o Aleijadinho faz. Essa igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, ela ainda é de taipa de pilão. Muitas dessas igrejas são. Então, é aquela técnica de construção que você soca o barro no meio das madeiras para criar uma parede que é mais durável. Aqui, essa porta, que é o elemento mais simbólico e mais importante da igreja, porque ela é o portal que passa do mundo exterior para o mundo sagrado. É na porta que você tem essa pedra completamente talhada. Que pedra que o Aleijadinho usa, gente? Pedra sabão, porque ela estava disponível aqui no Brasil e ela é muito mais fácil de ser maleada, né? Ela é muito mais maleável, mais fácil de ser entalhada. Olha as figuras dos anjos, do C, do S, altamente rococó. E o Mestre Ataíde. Já volto para o Aleijadinho, tá? Mas como a gente está falando dessa igreja, essa é uma igreja significativa que foi projetada pelo Aleijadinho, ele que fez as esculturas e o teto do Manuel da Costa Ataíde, o Mestre Ataíde. Olha esse céu em perspectiva que se abre, que vem lá da pintura italiana. Só que ele é feito sobre madeira. Brasil, né? E além disso,
Olha essas cores, gente. A gente acabou de falar dos holandeses. Isso é Brasil. Sabe, festa junina, vermelho, rosa, azul calcinha. Essas cores são brasileiras. O mestre Ataíde, ele é negro, ele é da periferia e vai se tornar um dos pintores mais ricos e mais consagrados da história do Brasil, mas ele tem claramente em si esse aspecto. Ó, coloquei aqui, santas e papas mulatos, né? Existe até uma tentativa de ressignificar esse termo durante o modernismo brasileiro e de usar ele com muito orgulho. E aí, muitos dos livros que falam sobre o barroco, eles têm até uma questão na UEL, que eu vou disponibilizar para vocês, que é bem legal, que fala, meu, imagina a alegria do Mário de Andrade, que é o maior mulato do Brasil, né, durante o modernismo, de olhar para essas obras, se ele pudesse, e perceber o mulatismo que existe nas figuras dele. Essas santas, essas representações, elas têm cabelo crespo, elas têm narizes que são dos modelos que o mestre Ataíde usava. Também percebam, os anjinhos são muito gordinhos, né? O mestre Ataíde, ele tem uma moleza que é muito própria dele, como se ninguém tivesse osso nas representações. É muito legal a gente pensar que nesse período a Igreja Católica ela tem uma estratégia para catequizar os índios e os escravos que parte muito para o sincretismo religioso. A religião brasileira, todas elas de matrizes africanas, de matrizes europeias, têm em si um sincretismo que é muito mais forte que em outros lugares. E isso é nítido, principalmente entre a Igreja Católica e as religiões de matrizes africanas. Existe uma festa chamada Congada no Brasil inteiro e que remete desde essa época. Existia na tradição dos escravos que vinham, os escravizados, né, que foram aprisionados no Congo e mandados para cá, uma festa que era a coroação do rei do Congo, que é uma festa que já vinha lá da África e que continua aqui. Então, é a tentativa de você ter um líder próprio, de colocar para si um líder dentro da sua referência cultural. Então, eles escolhiam alguém da senzala e coroavam numa simbologia como se ele fosse o rei do Congo. E a Igreja Católica adotou isso. Então, tem várias congadas hoje em dia que elas começam dentro das igrejas católicas. E aí, o padre, ele coroa o rei do Congo e eles saem num cortejo carnavalesco pelas ruas. Também nesse período que a igreja ela concede a canonização de alguns santos negros e tem as primeiras igrejas desse catolicismo negro, de papas que são negros, e o mestre Ataíde vai fazer a decoração da grande parte delas. Qual é a diferença, então, do barroco americano, da América do Sul, para o resto? Não existe um barroco único, nós temos vários barrocos, o barroco europeu, o barroco americano, o barroco francês, o barroco brasileiro, e o barroco brasileiro, ele é altamente sincrético. Nós temos materiais que são próprios, recursos expressivos próprios, como a pedra-sabão, a taipa de pilão, essas feições mulatas das santas e dos papas, e a cor, que é brasileira, essa cor caipira, que é uma delícia. Voltando para o Aleijadinho. Aleijadinho é um grande escultor da pedra-sabão e uma das obras principais dele é o Santuário de Bom Jesus do Matozinho, Congonhas do Campo. Aqui nós temos todo um caminho que vai dar nessa igreja, que tem uma escada trapezoidal, portada de pedra, 2 campanários e várias imagens dos profetas da Bíblia discursando. São barrocas, porque elas têm toda essa expressividade própria do barroco, todas elas estão falando em plena ação e tem feições bem do Aleijadinho. Quais são as características dessa escultura do Aleijadinho? Ó, vamos lá. O nariz é bem fininho, os olhos de amêndoa que são separados, o rostinho que é sempre bastante afinado. Essas igrejas aqui, essas estátuas aqui são em pedra, ó, pedra sabão. Mas é muito comum no barroco como um todo a estátua de madeira, é uma madeira policromada, depois ela é pintada. Gente, até você chegar naquela igreja, você tem uma série de santuários. Em cada santuário, ele coloca uma cena da crucificação de Cristo. E tem assim 12, 13 estátuas em cada casa. Gente, é rico demais, é super intenso. Estátuas policromadas em tamanho real. Olha que lindo! Tudo é barroco porque tudo está em plena ação, tudo mexe, tudo vibra, cheio de expressividade, ó, esses drapeados.
ninguém teve tanto sucesso na produção e na encomenda de esculturas. Mas vocês sabem que ele se chama Aleijadinho por conta de uma tragédia, né? Ele tinha lepra, alguma doença degenerativa, e ele foi perdendo os movimentos das mãos. Ele tinha escravos, o Aleijadinho, e tinha uma série de auxiliares no ateliê dele. Então ele continuou por um tempo recebendo muitas encomendas, muitas delas eram feitas pelos seus auxiliares, e reza a lenda, que eu acho lindo isso, que ele passou a amarrar o cisel nos pés e continuou esculpindo com os pés. Acontece que o Aleijadinho morre na miséria por conta da sua doença. Ele cai no esquecimento, ele não tem mais encomendas e ele morre sozinho, isolado na miséria. Triste, né? O nosso maior nome na escultura brasileira. Beleza, gente? Eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre uma artista que vai dialogar bastante com o barroco. Vou deixar essa questão para vocês responderem.